Então, voltando para a nossa segunda parte, né, da correção, nós vamos falar agora sobre os exercícios do dia 14/9, que foi a página 403 para começar. Vocês viram aí, depois de trabalhar seno, cosseno e tangente, as formulazinhas, que você tem uma tabela, né, para você estar verificando o seno, cosseno e tangente desses números, que vão de 1 até 89, porque depois já é o ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui uma tabela, lá no, vocês têm aí no livro uma tabela que mostra para vocês esses valores, e para que vocês encontrem esses valores na tabela, então vocês têm que ir lá olhar direitinho aonde tem o seno e de qual ângulo você está querendo. Então, aqui, seno de 15 é 0,259, seno de 27 é 0,454, o cosseno de 42 graus é 0,743, cosseno de 58 é 0,530, a tangente de 75 é 3,732 e a tangente de 19, 0,344, né? É possível determinar a medida aproximada dos ângulos agudos de um triângulo sem, contudo, medi-los, mas conhecendo-se as medidas dos lados, é claro, e consultando a tabela, senão não tem jeito. Pense nessa ideia, faça uso de uma calculadora e determine a medida aproximada de cada ângulo destacado com as letras X e Y nos triângulos a seguir. As medidas dos lados são dadas de uma forma aproximada em uma mesma unidade de medidas, tá? Então, aqui, se eu quero trabalhar, ele pediu para trabalhar X e Y. O que ele pediu mesmo para trabalhar? Determina a medida aproximada de cada ângulo destacado. Ele quer o valor do ângulo. Então, eu não sei se eu vou trabalhar seno, cosseno ou tangente. Como eu tenho todos os três lados, eu tenho hipotenusa e catetos, posso trabalhar o que eu quiser. Seno, cosseno ou tangente. Aqui na atividade, ele trabalhou com seno. Então, seno de X em relação a X, cateto oposto é 5,13. E o cateto adjacente é 11,47, hipotenusa é a mesma. Como o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então eu tenho 5,13 sobre 12,57. E dividindo, nós vamos ter 0,408, tá? 0,408, se você for consultar lá na sua tabelinha, você tem, vamos lá na tabela? Vamos, bota lá na tabela dela aqui. Tabelinha, não era mesmo 408? Era, né? 408, aqui, ó, é o 0,407, porque na tabela nós temos seno, cosseno e tangente. O ângulo, então, que tem 0,407 de seno, vai ser o de 24 graus, aproximadamente, né? Tem 408, 407 é o que mais se aproxima. Então, aí nós temos o valor do ângulo, volta, volta, cadê? De 408, então vai ser o ângulo de 24 graus. E aí o outro eu não preciso nem calcular, né, gente? Porque se eu tenho aqui 90, aqui 24 graus, óbvio que aqui o Y vai ser 66 graus. Porque a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Muito bem, acertou. Aí aqui eu tenho X agora e Y novamente para calcular. Posso encontrar só de um deles, o outro eu já vou saber qual é. Então eu tenho neste triângulo aqui, que é retângulo, e é retângulo aqui, né? Nós temos X e Y. Então, 10,16 é o maior lado, então com certeza é a minha hipotenusa. 6,53 é um cateto, 7,78 é outro. Aqui ele trabalhou no cosseno, né? Mudou, ele colocou outra razão para vocês estarem trabalhando todas. Mas poderia ter trabalhado seno novamente. Então, aqui eu tenho Y, como ele trabalhou cosseno de Y, então cosseno é o quê? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa, 6,53 sobre 10,16. E aí, dividindo, a gente encontra 0,643. Aí você vai lá naquela tabela, novamente observa onde tem um cosseno que está escrito 0,443. Em qual ângulo? Então, vai ser no ângulo que está lá aproximadamente 50 graus. E aí, se este ângulo aqui, Y, é um ângulo de 50 graus, aqui é 90, o outro só pode ser 40, certo? Beleza. Aí, depois da página 403, pediu exercício 1 e 2, fomos para a página 405, com o exercício
5. Esse aqui. Isso. A base da escada de um caminhão de bombeiros está posicionada a 10 metros de um edifício. Então, tá aqui, ó. Ela está posicionada a 10 metros. O edifício está aqui, 10 metros está posicionado. Formando um ângulo de 50 graus com horizontal. Veja o esquema. Tá aqui o esqueminha bonitinho. De acordo com as informações apresentadas na figura e considerando que a escada está posicionada exatamente no topo do edifício, tá? Lá no topo do edifício, determine a altura total do edifício, tá? Altura total. Então, observem como é que é feita essa atividade. Primeiro, eu preciso achar o valor de X. A altura total do edifício, vamos lembrar, né, gente? Que ele não está voando, não. Ele começa no chão. Então, eu tenho que saber a altura que vai daqui até aqui. Beleza, daqui até aqui eu já sei que tem 2 metros. Mas e daqui até aqui? Como vai ser? Cadê meu lápis? E daqui até aqui, que altura que ele tem? Porque aqui eu já sei que é 2 metros. Mas daqui para cima eu não sei. Mas ele me disse que aqui tem 10 metros e que eu tenho um ângulo de 50 graus. Se eu tenho um lado e um ângulo, tá ótimo, já basta, dá para eu calcular o outro. Eu posso trabalhar através de quê? Eu vou trabalhar através da tangente, porque eu tenho... Primeira coisa que eu vou fazer, peraí, por que você sabe que é da tangente, professora? Porque a primeira coisa que eu faço é dar nome aos bois. Cateto oposto é o X, porque está de frente o ângulo de 50. Cateto adjacente é o 10, que está ajudando a formar o ângulo de 50. Hipotenusa é a minha escada. Quem eu tenho? Eu tenho cateto adjacente. Cateto adjacente igual a 10. Quem eu tenho e quem eu quero. Quem eu tenho cateto adjacente. Hipotenusa eu não tenho, cateto oposto eu não tenho. Mas o que é que ele quer agora? Ele quer o cateto oposto. Então, eu tenho que o cateto oposto é quem eu estou procurando, que é X. Então, cateto oposto e cateto adjacente é quem eu tenho e quem eu quero. Quem eu tenho, cateto adjacente, quem eu quero, cateto oposto. Qual das 3 razões envolve cateto adjacente e o cateto oposto? Muito bem, você acertou, foi a tangente. Tangente envolve cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Então, eu vou pegar a tangente do ângulo de 50. Vamos descer aqui um pouquinho. Atividade, ó. Tangente de 50. Por que de 50? Porque eu estou trabalhando o ângulo agudo de 50, tá? Então, tangente de 50, vou até... Não, vai ter que ser assim mesmo. Porque na hora que eu subo aqui, as minhas escritas tem que apagar. Então, a tangente de 50 é igual a X, que é o valor do cateto oposto, tá aqui, ó, sobre o cateto adjacente, que é 10, que é o cateto adjacente que eu tenho. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente, X sobre 10. Agora eu vou verificar como é que a gente vai resolver isso aqui. Porque o mais difícil, gente, é você identificar e colocar na fórmula certinho, né? Lá na razão certa. Porque fazer isso aqui é simples. O que me interessa é que você saiba quem é quem e qual é a razão que você vai usar. Então, vamos limpar aqui. Eu vou ter tangente de 50 igual a X sobre 10. A tangente de 50 é 1,192, que é igual a X sobre 10. E multiplicando aqui cruzado, nós vamos obter... Ó, multiplicando aqui cruzado, porque aqui embaixo é como se tivesse 1. Aí você multiplica cruzado, você vai obter x igual a 11,92. A altura total do edifício não é 11,92, tá? Tem que tomar muito cuidado. 11,92 é esse valor que vai daqui, ó, que puxa daqui até lá em cima. Então, esse aqui é o valor de x. Como nós temos 2 metros aqui ainda, então a gente tem que somar 2 metros com 11,92, que é o valor de x, encontrando a altura total, que é 13,92 metros. Tomem cuidado com isso lá na provinha de vocês. Ficou bem entendido aqui? Eu encontrei o valor de x, que é 11,92. Vou somar com 2, porque o prédio não está voando. Então, eu vou obter 13,92 metros de altura do prédio, que vai daqui até aqui.
Depois foi pedido, depois do 5, 406, foi um para casa, lá dos exercícios propostos. Pedimos aí atividade número 8 e 9. Atividade número 8. Calcule a medida x do lado destacado em cada um dos triângulos a seguir, quando necessário aproximar com duas casas decimais, tá? Isso é fazer um truncamento. Então, tá. Eu tenho x aqui como hipotenusa e aqui 10 é quem? É o meu cateto adjacente ou é o meu cateto oposto? Ai, meu Deus, o que eu começo? Por onde eu começo? A primeira coisa que eu tenho que fazer é dar nome aos bois. Então, vamos lá. Quem é esse cara aqui? Cadê meu lápis? Cadê meu lápis? Cadê ele aqui? Vamos colocar x é igual a hipotenusa. E esse 10 aqui? É cateto adjacente ou cateto oposto? É cateto adjacente, porque o cateto adjacente está ajudando a formar o ângulo. E aqui eu teria um cateto oposto. Mas vamos observar. A primeira coisa é dar nome aos bois. A segunda é quem eu tenho, quem eu quero. Eu tenho cateto adjacente, que é igual a 10. E eu quero a hipotenusa, porque é x que eu quero, né? Eu quero a hipotenusa. Qual das minhas três relações, agora é o terceiro passo, ó. Qual das minhas três relações que envolve cateto adjacente e hipotenusa? Muito bem, cosseno. É o cosseno. Então, eu vou colocar aqui, ó, cosseno é igual cateto adjacente. Olha, a gente já falou tanto que não é possível que não decorou até agora. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno de 25, porque o ângulo que eu estou trabalhando é 25 graus. Então, cosseno de 25 é igual ao cateto adjacente, que é 10, sobre a hipotenusa x. O cosseno de 25 é 0,906, lá na tabelinha, que é igual a 10 sobre x. E multiplicando cruzado, né? Aqui a gente coloca 1, multiplica cruzado e vou encontrar x igual a 11,04. Certinho? Da mesma maneira, você vai responder a questão da letra B. Aqui, esse 42 graus aqui, é esse ângulo aqui. Deve ter saído errado na hora de eles imprimirem. Então, é esse ângulo aqui de 42 graus. Aí vai ficar cateto oposto, que está trabalhando o seno aqui. Por que seno? Porque, nesse caso, ele tem o cateto oposto, que é quem ele está pedindo, e quem ele tem é a hipotenusa. Então, o que envolve cateto oposto com hipotenusa é o seno. E aí, acho, então, o valor de 5,35 para este x aqui. Passando para frente, o mouse, a gente vai para a questão 9. E na questão 9, ele pede só para você ir lá analisar, não é isso? Ó, observando a tabela das razões trigonométricas, determine o valor aproximado do ângulo inteiro x em graus. Para quem tem a tangente 0,268 é 15 graus. Quem é que tem seno lá na tabela 0,407? Nós até já vimos ele, né? É o ângulo de 24 graus. Quem tem cosseno igual a 0,682? O ângulo x, que é o ângulo de 47 graus. A tangente de x, tá aqui. X é quem? Quem é esse ângulo que tem 57,292 lá na tabelinha? É o ângulo de 89 graus. Certinho? Então, esse aqui foi só para você identificar. Voltamos para a nossa parte agora das atividades de sala, que foi a 407. Para o exercício 2. Olha, no exercício 2, até agora eu cobrei de vocês aí todas as habilidades necessárias, né? Nós não fazemos todas as atividades, porque não dá tempo, mas se alguém tiver feito, pode me pedir as respostas. Na 407, questão número 2, a figura mostra a vista lateral de uma rampa. Indique a medida da altura H atingida pela rampa e seu comprimento C. O que ele pediu? Ele pediu a medida H atingida pela rampa. Ele pediu isso aqui. Vamos pegar aqui. Ele me pediu... Peraí, gente. Deixa eu pegar esse lápis aqui que ele tá teimoso. Pronto. Ele me pediu isso aqui. Então, esse aqui é quem eu tô querendo. E o que eu tenho? Eu não tenho nem esse hipotenusa, nem esse cateto, mas eu tenho esse cateto aqui que é 10. Então, vamos dar nome aos bois para começar. Eu estou trabalhando esse ângulo de 30 graus. Então, em relação a ele, o H vai ser o meu cateto oposto e o 10 vai ser o cateto adjacente.
e o C vai ser a hipotenusa. Então, indique a medida da altura H atingida pela rampa e seu comprimento C. Ah, ele pediu foi tudo. Então, eu vou trabalhar, ele está pedindo, ó, ele só tem, vamos ver aqui, o que ele tem? O único dado que ele tem para me dar dos lados é o cateto adjacente, que vale 10. Ele quer o cateto oposto, que é o H, e ele quer a hipotenusa, tá? Vou escrever até hipo aqui para não confundir. E ele quer a hipotenusa, que é o C. E ele também tem um ângulozinho aqui de 30 graus para me ajudar. Se eu tenho um lado e um ângulo, basta para que eu calcule os outros dois. Então, aqui, para encontrar o H, eu vou começar por ele. Eu vou trabalhar o quê? Se eu tenho cateto adjacente e quero cateto oposto, qual das relações eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar tangente. Aqui ele trabalhou cosseno, seno. Eu vou trabalhar tangente. Vamos ver aqui. Se eu quiser trabalhar tangente, o que eu vou fazer? Eu posso colocar cateto adjacente sobre o cateto oposto. Então, eu vou pegar lá tangente de 30 graus é igual a hipotenusa, né? Que a hipotenusa, ó, falei que confunde, o H, que é o cateto oposto, sobre o 10, que é o cateto adjacente. Se você fez por aqui, com certeza você vai encontrar os mesmos valores para H e para C, tá bom? Se você fez por aqui, vai dar certo. Então, ele encontra, resolvendo aqui, eu vou ter que procurar a tangente de 30 igual a H sobre 10, multiplicar cruzado, e vou encontrar o valor de H igual a 10 raiz de 3 sobre 3 metros. Certo? E se eu trabalhar, depois de trabalhar e conseguir encontrar o valor de H, eu poderia trabalhar o teorema de Pitágoras, né? Porque eu teria esse cateto aqui com esse cateto aqui, então ficaria fácil de trabalhar o teorema de Pitágoras para achar o C. Então, poderia ser assim também. Mas, nesse caso aqui, como é que ele trabalhou? Ele procurou através do cosseno de 30. Porque cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a 10 sobre C. Por que raiz de 3 sobre 2? Porque a gente tem aquela outra tabela, tá, gente? Para a gente estar olhando. Nós temos uma tabelinha menor que mostra só os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Tá? Aí, aqui no caso, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, ou gente, esse raiz de 3 sobre 2 aqui é o mesmo que está lá naquela tabela maior. Só que raiz de 3 sobre 2, como eu falei para vocês, se usa mais nas questões lá de vestibulares, né? Porque você não tem como decorar aquela tabela grande, mas a menor sim. Então, aí, raiz de 3 sobre 2 seria o cosseno de 30, em forma de fração. 10 sobre C, multiplica cruzado, você vai encontrar o C como 20 raiz de 3 sobre 3. Porque você vai ter que racionalizar, não esquece. Já para encontrar o H, pode ser trabalhado também o seno de 30, né? Igual eu trabalhei com tangente, mas pode ser seno de 30. O seno de 30 é meio. E H sobre C vai ser H sobre o valor de C que foi encontrado aqui, ó. 20 raiz de 3 sobre 3. Aí vai multiplicar cruzado e vai encontrar H igual a 10 raiz de 3 sobre 3. Ok? Então, você pode ir pela tangente e o teorema de Pitágoras, ou pode ir por cosseno e seno, igual foi feito aqui. Beleza, vamos para a próxima. Sair. Essa aqui foi a questão número 2, da parte 407, depois foi então a 5 da 409. 409, questão 5. Foi essa aqui, ó. Pediu para você determinar as medidas de x e y nas figuras a seguir. Então, tá. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar aqui? Você tem aqui uma figura que daqui até aqui mede 18 centímetros, daqui até aqui mede x, né? Aqui mede y, e aqui que é mais? Você não tem essa medida aqui, nem essa, você não tem as hipotenusas. E tem dois ângulos, um de 30 e um de 60 aqui. Para começar, nós vamos fazer em relação ao 30, que é o meu maior, porque nesse aqui eu só tenho y e x, não vai dar para trabalhar, né? Vamos procurar o y, que a gente consegue encontrar o x, porque o meu triângulo maior, ele tem um lado y
que é um cateto, né? E o outro cateto 18. E tem um ângulo, com um ângulo em um lado eu consigo calcular. Agora aqui só tem ângulo, né? Nesse triângulo menor, ele só tem o ângulo de 60. Aqui é x e aqui é y. Não tem como eu calcular. Então tá. Em relação a 30, como que eu vou fazer? Cateto oposto, tá aqui. Deixa eu levantar um pouquinho aqui para ficar inteiro e pegar o lápis. Cadê o lápis? Ó, em relação a 30, o y é o cateto oposto. Em relação ao ângulo de 30 graus, cateto oposto. E nesse caso aqui, o 18, em relação a 30, é o meu cateto adjacente. Posso trabalhar, então, tangente. Mas por que eu sei? Porque o cateto adjacente é o que eu tenho, que é 18. E o cateto oposto é o que eu estou procurando, que é o y. Então, eu vou ter tangente de 30, que é esse ângulo aqui, igual a y sobre 18. Cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 30, lá na tabelinha dos ângulos notáveis, é raiz de 3 sobre 3, que é igual a y sobre 18, multiplicando cruzado, nós vamos obter y igual a 6 raiz de 3. Vai dar 3y igual a 18 raiz de 3, simplificando, você vai encontrar 6 raiz de 3. Então, você já achou o valor de y. Esse y aqui, ele vale 6 raiz de 3. Se eu já encontrei o valor de y, que é 6 raiz de 3, aí eu vou trabalhar agora, eu vou trabalhar o meu segundo ângulo. Então, vamos mudar de caneta? Vamos colocar uma caneta, cadê? Azul. Esse meu segundo ângulozinho aqui, ó, ele é 60 graus. Em relação a este ângulo aqui, este meu y aqui, também é o meu cateto oposto. Não é isso? E o x, cateto adjacente. Tá, cateto adjacente. Então, a tangente, eu posso... Por que eu vou trabalhar a tangente? Por quê? Porque o cateto oposto é o que eu tenho. Eu tenho esse valor aqui? Tem, nós encontramos ele aqui, ó. 6 raiz de 3. É o meu cateto oposto. E o cateto adjacente, que é quem eu procuro, que é x. Qual é a formulazinha lá, a razão trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Então, tangente de 60, cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 60 é igual a y, que vale 6 raiz de 3, sobre x. E a tangente de 60, na tabela dos notáveis, é raiz de 3. Multiplicando o cruzado, eu vou ter raiz de 3x e 6 igual a 6 raiz de 3. E dividindo, eu vou ter 6, somente 6. X vai ser igual a 6 centímetros. Pronto, encontrei o valor de y, encontrei o valor de x. E da mesma maneira, vocês vão trabalhar com a letra B. Na letra B, a tangente de 60, eu vou trabalhar tangente no ângulo de 60 e vou trabalhar tangente no ângulo de 45. Então, nesse caso, x é igual a 2 raiz de 3 e y é igual a 2 raiz de 3 também. Qual é o próximo? Vamos ver aqui. Limpando. O próximo eu estou na 409, aí depois eu pedi a 410, o 7 e o 9 para finalizar. 410, o 7 e o 9. Tá aqui. Então, vamos ver aqui a questão 7. No polígono trigo, sabe-se que o triângulo rio é isósceles. Além disso, TOG é um ângulo reto com essas informações. Calcule as medidas de x e y, tá? Beleza, então vamos raciocinar. Ele disse que trigo, o polígono é o trigo, né? Tá aqui, ó, T-R-I-G-O. Sabe-se que o triângulo rio é isósceles. Se ele é isósceles, esse lado aqui tem que ser o mesmo valor que esse, porque é isósceles. Tá, aqui tem um ângulo reto. Se tem um ângulo reto, então aqui também eu vou ter todo triângulo isósceles, tem os triângulos da base iguais. Então, se ele é 90, aqui é 45 e aqui também é 45. Ok. Ele diz também que TOG é um ângulo reto. TOG é esse aqui, ó. TOG. Esse ângulo aqui é um ângulo reto. Opa, tem muita informação boa aqui, ué. Um lápis. Peraí, gente, o lápis não tem.
lados. Aqui, ó. Aqui ele diz que é um ângulo reto. Se esse aqui é isósceles, então essas medidas aqui são iguais. Aqui é claro que é 10. Aqui tem a mesma medida que aqui. Se eu tenho aqui 90, então aqui só pode ser 45 e aqui 45. Certo? Se aqui é 15 e aqui é 45, então 15 com 45 vai dar o quê? Vai dar 60. E aqui é um ângulo de 90, tá faltando quanto para cá? Tá faltando 30. Então aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, um de 45 e um de 15. Olha que tanto de informação que eu peguei só lendo. Por isso é que eu tenho que saber o que significa isósceles, eu tenho que saber o que significa ângulo reto. Se eu não sei o que significam as palavras, eu não vou conseguir analisar, tá? E quando eu consigo enxergar o que é isósceles, eu tenho que me lembrar que isósceles tem dois lados iguais. Olha, se tem dois lados iguais, aqui é 10, aqui também tem que ser. E que os ângulos da base são iguais. Então, se eu já tenho uma medida que é esse do vértice aqui do ângulo reto, os outros dois são da base. Então, quer dizer que eles têm que ter a mesma medida também. Porque todo triângulo isósceles tem dois lados iguais, pelo menos, né? Com os dois ângulos da base iguais. Tá, vamos descer nossa figura aqui, para a gente ver como ficou a figura real. A gente desce a figura. Olha só. 15, 45, 30, 10, e aqui ele não colocou 10, não, ele foi lá calcular. Foi lá calcular tangente. Para quê? Ele calculou a tangente de 45, porque tinha um ângulo e um lado. Não preciso, porque y é mesmo que 10, eles são isósceles, não precisa nem de cálculo. Aí, beleza, achou o valor já de y. Aí ele pede para achar o x também. Para achar o x, como é que a gente vai fazer? Olha, o que ele tem aqui? Vamos lá. Ele tem esse valor aqui, que é a hipotenusa, em relação a este ângulo aqui. Deixa eu pegar aqui uma caneta, tá vermelha. Em relação... O canetinho que me dá trabalho na hora de pegar. Aqui, ó, vermelho. Aqui. Em relação a esse triângulo aqui, gente, ó. Esse triângulo aqui. Esse x aqui é um cateto oposto, porque está de frente para o ângulo de 30 graus. Esse 10 aqui é uma hipotenusa, certo? E aqui seria um cateto adjacente em relação a esse ângulo de 30. Aí, ele vai trabalhar aqui, ó, seno de 30. Por que seno? Porque quem eu tenho? Eu tenho hipotenusa. São os dados que eu vou retirar. A hipotenusa vale 10. Quem eu quero? Cateto oposto, que vale x. Então, quem eu tenho, quem eu quero tá aqui. Qual das três razões envolve hipotenusa e cateto oposto? É o seno. Então, seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30, cateto oposto x sobre hipotenusa 10. O seno de 30 é meio na nossa tabela de ângulos notáveis. Então, meio é igual a x sobre 10. Multiplicando cruzado, nós vamos ter x igual a 5. Ah, professora, mas se eu tivesse usado aqui o valor que tem lá na tabela, aquela maior, ia dar o mesmo resultado, gente. Claro. Só que aqui ele pede para você usar os ângulos notáveis para você ir aprendendo sobre eles, porque você vai usar mais eles do que os outros, para poder estar trabalhando aí quando vocês forem fazer um vestibular, um concurso, né? Para decorar aquela tabela. Tá bom? Então, esse aqui foi o exercício de número limpando, pegando o mouse. Aqui nós estamos no exercício 7. E eu pedi o 7 e o 9. Aí o 9 é um exercício da avaliação nacional que pede o seguinte, para finalizar, vamos lá. A figura apresenta a vista lateral de uma rampa cuja base mede 9. Então, aqui tem a base medindo 9. Qual é o comprimento x dessa rampa de acordo com o ângulo de 30 graus de inclinação? Ô, gente, fácil demais, olha só. Primeiro, vamos lá direitinho para a gente finalizar. Dá nome aos bois. X é a minha hipotenusa. 9 é o meu cateto adjacente, porque está ajudando a formar o ângulo. E do lado de cá eu teria um suposto cateto oposto. Tá. Primeiro passo, dá nome aos bois. Segundo passo, quem eu tenho, quem eu quero. Cateto adjacente é quem eu tenho, que é 9. Cateto oposto ele não me pediu. Ele pediu foi a hipotenusa, que é x. Então, hipotenusa é igual a x. Pronto.
Terceiro passo, verificar qual a razão que você vai usar. Eu tenho cateto adjacente, me pede hipotenusa. Qual razão envolve cateto adjacente e hipotenusa? É a relação do cosseno, cosca, cosseno. Cosseno é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu tenho aqui, vamos colocar a formulazinha aqui, ó. Cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno é de quem? Do ângulo de 30. Qual é o cosseno do ângulo de 30? Raiz de 3 sobre 2. Quem é o meu cateto adjacente? Que é esse cara aqui. É o 9. Quem é a minha hipotenusa? É o x. Multiplicando cruzado, nós vamos encontrar x igual a 18 sobre raiz de 3 e racionalizando, aqui ó, esse aqui foi bom que mostrou para você até a racionalização novamente. Racionalizando, eu vou encontrar 6 raiz de 3, ó. Multiplica tanto em cima quanto embaixo pela raiz. Depois eu posso simplificar, ó, 18 com 3. 18 dividido por 3 é 6. 6 raiz de 3. E foi até aí. Então, finalizamos a nossa correção. Espero que vocês façam boa avaliação. Beijo!